Bem, bem-vinda a todos e a todas. Vamos começar a gravação do episódio do tal podcast. E desta vez começo eu, não é? Começas foi tu. Isto que a lotaria Foi. Temos que ser então vamos lá temos isto. que equilibrar a balança. Ao desequilibrar. Olha, antes de mais, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes na fábrica Braço de Prata. É um gosto estarmos de volta a esta casa. Portanto, eu, a Paula Cardoso, ali a minha companheira de tantos encontros e de vida, não é? Sem dúvida. E de vida. Georgina Angélica. Pronto. À espera que eu dissesse o meu nome. Sim, eu não ia dizer o teu nome. Georgina Angélica. Não ia fazer isto. É mesmo um gosto muito grande de estar aqui para mais uma gravação ao vivo deste o tal podcast que nós queremos alargar para além dos estúdios do Expresso, onde todas as semanas temos apresentado convidadas, pessoas com um percurso que nós admiramos e que acho que é importante mesmo que todos nós conheçamos. A proposta aqui para este ao vivo é sempre trazer um tema e também pessoas convidadas que nos façam refletir sobre ele, refletir sobre estas humanidades que nos ligam e que tantas vezes nos desligam também. O tema que nós propomos hoje, o que trazemos hoje para esta conversa, é o reescrever o tempo, é refletirmos sobre como o tempo, a passagem do tempo, nos vai acompanhando, em particular a nós também mulheres, não é? Sim. Com uma série de marcas e como é que a sociedade olha para nós a partir de determinados lugares, de determinadas idades e também o que vem com essa idade, não é? Ui. Até que ponto é que nós temos esta capacidade, não é? Para reescrever, porque é isso, creio eu, que a vida nos pede. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vou começar por apresentar aqui começo pela Ana. Vou começar pela Ana, por ordem alfabética, não é? Portanto, por ordem de antiguidade na tua vida também. Também. Há cerca de 20 anos. Não, há 20 anos, mais de 20 anos, na verdade. Há mais de 20 anos. Curso de jornalismo, é verdade. Sim, então vamos a isso, não é? Mas é. Portanto, começando aqui pela Ana Marco. A Ana Marco tem uma história no jornalismo que se tem cruzado com a minha, porque fomos colegas no Senjor. Depois partilhamos edifício na altura do estágio, portanto tu no Blitz, na altura o Blitz, não é? Sim. Eu na Visão, não é? Assinamos textos na mesma publicação, que se calhar não queremos referir. É um período negro das nossas vidas, não é? É um período que não vale a pena. Aconteceu. É a vida das pessoas. Tem que se ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro. Estás a pensar, do que é que elas estão a falar? Não é do OnlyFans. Estamos curiosos. Ainda não havia, nessa altura ainda não havia. Exato. Somos de outras idades. Enfim, assinamos textos na mesma publicação, estava eu a dizer, e é por isso mesmo que vos digo, com propriedade, que a Ana não só é uma excelente jornalista, como é daquelas pessoas que faz bom ambiente em qualquer espaço de trabalho, não é? E o jornalismo que nos aproximou em tempo já lá vai, não é? Foi arquivado pelo tempo, diria eu, mas a sensibilidade que eu sempre reconheci na tua escrita, tanto na crítica televisiva como nas apreciações musicais que foste fazendo, continua a marcar a tua trajetória. Tanto na rádio, na televisão e também, mais recentemente, na escrita para a infância. Portanto, este é um universo que imagino eu estejas a desbravar a partir da maternidade. Sim, claro. Coincide. Pronto. E vem do meu gosto também, ainda antes de ser mãe, pela literatura infantil-juvenil. E que é a maternidade, portanto, embora estejas a navegar por estas novas águas, que idade é que tem o teu Manel? Fez 6 anos agora. Parabéns ao Manel. Recém-chegado aos 6. Recém-chegado aos 6, a escola, ano, pois, aquelas coisas todas, não é? E que tens lidado com essa novidade na tua vida, ao mesmo tempo que também vais gerindo aqui uma das marcas da passagem do tempo, que é esta questão da perimenopausa, na sobre verdade, a qual Paula, falas... neste momento já da menopausa, oficialmente declarada. Portanto, já estou desatualizada. Já está já me ultrapassou. É verdade, porque há aquela data, aquele marco, não é? Que é 1 ano sem menstruação
E já celebrei esse ano em agosto. Este agosto. E disseste celebrei. Celebrei. Ai, celebrou. Sim, aliás, até te vou dizer que tive um bolo e tudo. E o que é que dizia o bolo? Qual é que era a mensagem? O bolo dizia bem-vindo à menopausa. e foi o meu namorado que comprou de surpresa. Eu cheguei a casa e ele tinha lá um bolo para mim com um bonequinho. Ai, perdão, agora dei uma topada no microfone. A dizer bem-vindo à menopausa. Porque eu acho que é uma maneira de contornar esses reveses do tempo. É uma pessoa... celebrar que está viva, basicamente, não é? Portanto, olha, bem-vinda, Ana. Obrigada. E obrigada pelas tuas palavras. Olha, Georgina, por favor, já estou a falar aqui há muito tempo. Não, fala à vontade, colega. Companheira. Sim. Eu vou apresentar aqui a Tânia. Não fomos colegas. Pois não. Aliás, quando tu nasceste, já eu estava no secundário. Isto agora doeu um bocado. Pronto, sei lá, senti necessidade de dizer isso. São várias gerações aqui representadas, acho que sim. O que é fantástico, tenho acompanhado o teu trabalho, portanto eu também sou formadora, trabalho com jovens e aquilo que tu tens partilhado. Eu comecei a acompanhar o teu trabalho na altura dos confinamentos, da pandemia, e aquilo que eu sempre gostei bastante foi o teu sentido de humor e a forma descomplicada como tu abordas temas que, num país como o nosso, que nós amamos e adoramos... Porém, contudo, não é muito fácil e é muito importante, e aquilo que eu escutei sempre dos jovens com quem trabalhei é que simplifiquem e falem. Nós queremos saber, nós precisamos de saber. A forma como estão a comunicar connosco já não serve. Eu escrevi aqui, tentei compilar aquilo que acompanho e aquilo que sinto que possa ser o teu trabalho, e vou passar a apresentar-te desta forma. Ok. Então, se pensam que falar sobre prazer, corpo e sexualidade é complicado, é porque ainda não ouviram a Tânia Graça. Psicóloga e sexóloga, ela transforma assuntos que muitos evitam em conversas cheias de leveza, clareza e até humor, provando que rir e refletir podem andar de mãos dadas. A Tânia tem-nos ajudado a perceber que quando o assunto é prazer, não há manual de instruções, mas rir de nós próprios é sempre um ótimo começo. Podia dizer que ela desata os nós da mente, mas prefiro. Ela mostra que nos prende também, o que nos prende também nos pode expandir e que falar sobre sexo pode ser tão libertador quanto terapêutico. Concordo. Concordas, Eu Tânia? acho que está uma ótima apresentação, porque é tudo aquilo em que eu acredito e acho que é de facto a forma como tento trazer a informação, que é com conhecimento e ciência, portanto, conhecimento fidedigno, não é? Informação fidedigna que, vou dizer que hoje em dia está difícil às vezes discernir qual é que não é, mas trazê-la também com sentido de humor e descontração, porque acho que é preciso, falavas aqui, é possível refletir e rir ao mesmo tempo. Eu acho que eles deviam ser até indissociáveis, porque é das melhores formas de refletir, é aligerando as coisas, não é retirando os seus pesos que existem ainda, e no nosso país em particular, eles existem, mas contando-os de outra forma, mostrando-os de outra forma. Acho que é esse o caminho, e aparentemente tem corrido bem. Acho que sim. Portanto, muito obrigada pelas palavras também. Obrigada. Olha, nós estamos a falar sobre o tempo, e eu acho que podemos também apresentar-nos pela idade que temos. Sim. E se calhar pela idade que sentimos ter. Essa é uma pergunta, é verdade. Adorei. Interessante. Querem começar? Ana, tu começas tu já. Eu acho que sim. Então vamos por aí. Portanto, tenho 49 anos, não estou na menopausa ainda. Mas já estou a refletir muito sobre isso, principalmente porque fui a uma consulta com a médica de família e ela olha para mim e diz: você até tem um aspecto jovem, mas se calhar até pode ser que já esteja a entrar na menopausa. E eu entrei em pânico e ainda não tinha refletido sobre isso. Portanto, 49 anos. Eu tenho 46 anos, portanto chegou cedo para mim. Não é uma menopausa precoce, mas é uma menopausa cedo, com a qual eu não estava também a contar, mas que devo dizer que me faz sentir, e respondendo ao desafio da Paula, que me faz sentir, é um conhecimento sobre mim mesma que me faz sentir mais jovem, curiosamente. Não sei dizer exatamente com que idade é que eu me sinto, mas eu vou dizer que me sinto às vezes
com 6, às vezes com 15, às vezes com 20, 30 e às vezes com 80 anos. É mesmo assim. E não é no mau sentido, é até mesmo no sentido de eu sempre ter pensado em mim como uma senhora idosa que está a ver as suas memórias passar à sua frente. E então sempre fui capitalizando as minhas experiências como sendo uma espécie de futura memória, não é? E tentando imprimir à minha vida alguma alegria e alguma intensidade, para que depois, no momento em que eu estiver assim, tipo, a dar o último suspiro, pense assim, epá, a minha vida não foi nada especial, até foi fixe. Se pensar assim, até foi fixe, já estou contente. Já fiz o que queria. E a libertação que a menopausa traz, sobretudo numa idade em que eu ainda estou bastante válida, apesar de ter uma costela partida agora, mas por acaso, olha, até tem a ver, porque depois vem a osteoporose e os ossos e coisas, mas a libertação tem mesmo a ver com, às vezes via mulheres a falar disto e dizia assim, estão em negação, claramente, não é? São umas gaiteiras e estão para aqui a negação. E eu acho que não é negação, há mesmo uma grande libertação em tu perceberes que já não estás a competir no mesmo campeonato a que a sociedade te obriga durante muito tempo na tua vida, que é o campeonato de ser gira e desejável e fresca e sei lá, pronto. E eu, a partir daquele momento eu pensei assim, epá, então agora posso ser quem eu quiser, porque é só uma coisa simbólica, não é? Mas eu posso ser quem eu quiser na medida em que eu agora já sou uma senhora. Sou uma senhora e como senhora eu tenho que tirar o melhor desta situação, que é eu poder fazer exatamente tudo aquilo que sempre desejei fazer, incluindo, sei lá, ter o cabelo azul com esta idade. Eu acho que a jovem Ana ia ter muito orgulho da Ana de 46 anos, na medida em que eu sou muito parecida com o que era até visualmente. Não me angustia a idade, angustia-me bastante a sensação de fim de vida no sentido do tempo passar, angustia-me bastante o receio de não ter saúde, até porque eu fui mãe aos 40, não é? E quero ter saúde para desfrutar do meu filho, mas o envelhecer assim enquanto estigma não me apoquenta. Pois que eu tenho 33. Pronto, sai desta sala. Agora depois disto, estou na boa, sai! Mais ou menos. Portanto, 33 para 34 no fim deste ano, portanto estou próxima já dos 34. É curioso porque isto estavas a descrever, às vezes tenho 6, às vezes tenho 80, eu sinto muito isso também. Às vezes sinto mais velha do que sou, porque já foram muitas vidas numa vida só. E muitas vivências numa vida só. Às vezes sinto-me uma miúda, quando, por exemplo, às vezes no supermercado me tratam por senhora. Para com isso imediatamente, mas qual senhora? Ou então quando vem aquelas coisas do género, tens que fazer qualquer coisa para as finanças e não sabes, ou vais ao banco, ou sei lá. Exatamente. Ou na passagem do tempo, que eu não confio, mas por exemplo com os meus sobrinhos, o meu sobrinho mais velho, este ano foi para o 12º ano, entrou agora no 12º ano. E eu estava, por acaso fui a casa nesses dias, ele disse-me, vou começar o 12º. Se não faz nada, eu é que estava no 12º ontem. E depois, como é a mesma escola, ainda é mais. Não pode ser que ele já tem 17 anos, porque esses 17 anos passaram para mim, não é? Esta experiência de ver nas crianças e nos jovens a passagem do tempo, mesmo que nós não estejamos a sentir tão fortemente. E às vezes, quando dou conta dessa passagem do tempo para mim e nos jovens, penso também na minha mãe, não é? Porque o envelhecimento acontece para nós e acontece para quem nos rodeia, e portanto. As minhas preocupações ainda não se voltam tanto para mim e para questões como a Ana estava a referir, osteoporose, etc. Porque para já, ainda não está, para já, a lá chegar se tudo correr bem. Mas vou vendo a minha mãe, que tem 71 anos e ela está ótima e com muita saúde, mas há esse confronto com o tempo passa não só para mim, mas para as pessoas que eu amo e que estão à minha volta e que eu quero que vivam para sempre e que não viverão tal como eu, não é? Portanto, também aí, às vezes, essa passagem do tempo me pesa, mas acho que ando aqui fresca e fofa. Ainda bem. Uma coisa que é, portanto, eu tenseho uma diferença de 13 anos da Tânia. Exato. E nós não sentimos essa diferença na nossa. Nem é. Ou seja, tanto quando estamos a fazer o nosso podcast, não é? O Voz de Cama a falar de coisas da vida, não, às vezes, sei lá, a Tânia percebe um pouco mais sobre. Amor e novas tecnologias, vai? Estas novas formas de amor. Exatamente. Mas quer dizer, só no sentido em que, pronto, nem eu sou uma pessoa com particular resistência
ao ar do tempo, nem a Tânia é uma miudita, é uma pessoa super madura, sensata e que me ensina imensas coisas. E depois na nossa amizade também sentimos isso, podemos contar uma com a outra de uma forma incondicional e que não tem a ver decididamente com o que a idade pudesse, É verdade. a diferença de idades pudesse exercer sobre a nossa amizade. Portanto, Só que eu acho que isto também tem a ver isto é tudo com... muito relativo. É isso, porque tem a ver com formas de estar na vida, porque eu conheço pessoas da mesma idade da Ana com quem eu tenho pouco ou nada em comum e que tem a ver com a idade só no sentido em que aquelas pessoas assumiram a adultez Exatamente. de uma forma que, porque ela diz a brincar, eu sou uma senhora, mas há mulheres que assumem, eu sou uma senhora. Desde muito cedo, já com a tua idade, Exato. sentem isso e têm esse discurso. E atenção, está tudo bem, cada um. O que é ser uma senhora? O que é ser uma Eu senhora? ia perguntar, o que é que isso quer dizer? Eu acho É que a mim ninguém nunca me disse isso. Não. Esta coisa do supermercado, por exemplo, é menina. Por acaso, a Ai, a mim determinada chamam-me altura... senhora. O que é que eu... Olha, a mim chama-me senhora Olha, menina, não. por acaso. Já tive das duas Não, coisas. mas a determinada altura eu confesso que me irritava bastante, porque era aquela altura em que a pessoa está a começar a pagar as contas, não é? Menina! E quer ser reconhecida. Não como alguém que está a fazer recados, mas como alguém que está a comprar, não é? As suas compras, não é? Está a tratar de uma mercearia. É verdade. Mas ainda hoje, aos 46 anos, portanto aproveito para dizer, somos as duas de 79, aos 46 anos, eu continuo a não perceber a relação da idade que eu tenho com o tempo. Portanto, sendo assim brutalmente sim. honesta. Portanto, eu vou passando pela vida e dizem-me que aos 15 há certas coisas, aos 18 há outras, aos 20 e qualquer coisa acontece não sei o quê. Depois começas a trabalhar. E eu fui passando por isso tudo sem nunca encontrar esse tal sentido que se vai dando à idade. Claro que há coisas que mudam, não é? Acho que a passagem do tempo tira-nos coisas. Claro, E dá-nos outras. Sim, sim, é claro. isso. E eu acho que as pessoas que se calhar têm esse discurso mais conservador acerca do que é expectável numa certa idade são pessoas que estão quase a brincar aos adultos. Porque eu tenho a sensação que nunca chegamos realmente a esse ponto. Nunca chegamos a esse ponto de maturidade à imaculada, infalível. Nunca chegamos a esse ponto de conhecimento sobre nós próprios e do mundo. Nunca chegamos, estamos sempre um bocado à espera de chegar a esse ponto e nunca chegamos, e se tudo correr bem, nunca chegamos realmente, vamos ter sempre algumas dúvidas e acho que é ótimo termos dúvidas, por isso sempre que eu vejo uma pessoa a sacar dos galões da idade, não é? Para dizer tipo, vê lá como é que falas comigo, porque eu penso assim, esta pessoa está tipo como se estivesse a brincar com nenucos, não é? Tipo, como se estivesse a brincar às lojinhas, como se estivesse a calçar como se tivesse 5 anos, estivesse a calçar os sapatos da mãe. São pessoas que meteram na cabeça um guião de expectativas que faz com que de repente tenham que se levar muito a sério. Pá, eu acho que isso é condenar-nos à infelicidade. Esse levar-nos muito a sério não me faz muito sentido. Olha, vocês falaram da idade de se sentirem em determinados momentos, tem 6 anos, enfim, 8 anos, em que momentos? 80. Sim, 80 também. 80 eu consigo imaginar mais, não sei porquê. Os 6, os 8, não sei em que momentos é que sentem essa alegria. Bom, eu sinto a brincar com o meu filho muitas vezes, não é? Exato. Mas à parte disso, eu outro dia li um artigo que dizia que já não me lembro onde é que li isto, mas que dizia que há pessoas que têm um entendimento da vida como se fosse um contínuo e não sei o que é que explica isto, na verdade. É a maneira como a pessoa interpreta a sua própria história de vida, não é? E há pessoas que vão fechando capítulos, tipo criança, agora depois cresci, agora depois não sei o quê, e que vão esquecendo um bocado o que ficou para trás. E eu vivo muito apaziguada com tudo o que ficou para trás. E isso faz com que eu sinta que aos 6 anos o meu raciocínio era mais ou menos parecido com o que tenho hoje, ou sei lá, a minha timidez às vezes, assim, quando há um adulto, como se eu não fosse adulta, mas, tipo, um adulto que, imagina, eu vou à segurança social e estou a falar com uma senhora e a senhora começa a ralhar comigo, eu sinto que tenho 6 anos. Até me dá aquela assim, vontade de chorar de nervos, sabe? Para, está a ensinar para mim! É nesses momentos que eu penso assim, morrerei sem ter sido nunca uma adulta. Olha, eu em relação aos momentos em que me sinto mais criança,
eu acho que tem a ver com uma coisa que tenho conseguido manter, que é um certo deslumbramento pelas coisas à minha volta. Ou seja, e sobre o fazer perguntas de porquês, que eu mantenho muito isso, e quem é assim mais próximo até leva muitas vezes com isso. Porque por exemplo, o meu namorado leva imenso do género. Mas porquê que será que quando a lua nasce cheia vem amarela no início e depois ele por acaso costuma... Isso são mesmo perguntas como o meu filho faz. Não, eu faço mesmo. E faço com a sede e curiosidade de quem não sabe nada daquilo que não sei mesmo. Eu sou de humanas, não sou de exatas. Pois. Preciso que me ajudem com essa parte. Acho que estamos iguais aqui. Exato. E quando ele me explica, eu bebo aquilo com a mesma ânsia que bebia quando era pequena e sinto isso, ou quando, sei lá, quando paro e olho um bocadinho para cima, nós andamos muitas vezes, e acho que é uma coisa muito característica da vida adulta, isto aqui entre aspas, mas é vamos sempre olhar para baixo ou para a frente, e de repente há um dia que na rua onde já vivemos há 10 anos, olhamos para cima e damos conta que ainda nem tínhamos visto que árvores é que ali havia, até onde é que elas chegam, qual é a altura dos prédios, qual é a arquitetura dos prédios. Não sei se alguma vez fizeram isto, mas não é? É verdade. E já me aconteceu exatamente esse espanto, não é? Exato. Começas a observar a vida de outra forma também. É isso, eu acho que essa capacidade de nos espantarmos é uma coisa muito infantil, no melhor sentido da palavra infantil. Quando é que me sinto mais velha? Opa, com o cansaço do trabalho. Muito. Nós hoje estamos aqui desgraçadinhas. Foi uma semana dura. Foi uma semana muito intensa e às vezes... Uma pessoa acorda de manhã, isto acho que todas as pessoas, não é? Acordamos de manhã com vontade de ter dormido muito mais e é domingo e se calhar estamos a trabalhar pelo 7º dia da semana e sinto um peso nas costas que, bem, eu nunca tive 80 anos, mas será que é? Será que é esse? Exato. Ou às vezes numa certa crise existencial de, bem, tenho 33, faço 34, que coisas aqui ainda me faltam fazer? Será que eu tenho tempo para fazê-las ainda? Exato. E às vezes isso dá-me uma sensação que não é real, não é? De que já tenho pouco tempo, como se tivesse, pronto, já. A esperança média de vida das mulheres anda ali nos 85, 86, 87, muitas vivem muito mais, mas às vezes é meio ilusória neste FOMO, não é? É verdade. Eu não fiz tudo e já não tenho tempo para fazer. Mas tenho, calma. Sim. Eu lembro-me de uma vez, sei lá, ter 30 e picos anos e começar a fazer contas do género. Estou mais perto da primeira vez que tive o período ou da menopausa? Sim. É sério? Sim, já pensavas nisso? Pensava, estava por mim, estava a tomar banho e estava a pensar uma pessoa que pensa demasiado, enfim. E lembro-me, até me lembro onde é que estava, em que casa é que eu vivia, até este momento. Depois fiz as contas e pensei, pronto, claramente é da menopausa que eu estou mais perto. E para mim isso era uma constatação super deprimente na altura, porque era um bocado pronto, nessa altura já não vou servir para nada. E agora a minha visão é completamente diferente, tanto que a Tânia até testemunhei quanto com vontade de tirar mais um curso superior. E estamos todos nessa claque. Olha, Estamos. mas o que Tenho é a que mudou? sensação de que vai haver uma segunda metade da minha vida. É o segundo ato. É o segundo ato, é mesmo. Exato, em que eu vou ter a oportunidade, se calhar, de viver uma outra vida, que é um desejo que às vezes todos nós temos, não é? E é bom que a gente não, podendo, não é? Que não nos condenemos. Porque imaginem, estou aqui, é as redes sociais, é podcasts, é não sei o quê. Se calhar daqui a uns tempos já ninguém quer saber a minha opinião para nada, já prescreveu. E eu tenho que pensar que se calhar nessa altura eu vou ter que ter uma profissão de senhora. Profissão séria. Exato, não é? E então anda entre ter essa ideia de voltar à faculdade. Mas sabes que eu sinto mesmo, com 49 anos, eu estava a falar com a Vânia Barros, que veio connosco, e Vânia, obrigada, foi ela, é uma estilista cabo-verdiana, foi ela que me vestiu hoje, e eu vim a partilhar com ela. Não sabia. Ai, Vânia, que bem. E vim a partilhar com ela que mesmo com o podcast, isto é um recuperar um sonho antigo. E eu estava a falar com ela e dizia, pá, não desistas, sabes, ir atrás de sonhos e de objetivos, há altos e baixos. Mas olha para mim, 49 anos, quem iria imaginar que eu agora estou a entrar num meio e a fazer coisas que eu quando estava na universidade, no ISCSP, temos isso em comum, olha aqui o ISCSP representado. Está aqui. E estava a estudar Sociologia do Trabalho. Eu na altura havia a possibilidade de mudar para o curso de Comunicação Social. Okay. Acabei por não o fazer,
Mas eu sempre quis ser atriz, eu sempre estive e sempre tive um fascínio pelas artes, pela comunicação. E olha para mim agora. Pois, estás a ver. Isto é um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo. E eu partilho isto com o meu filho, com os meus irmãos, com a minha família, que é incrível, dá um medo horrível de género. O que é que... Pá, mas será que eu tenho estas competências? Mas será que isto? Eu lembro uma vez a falar com a Paula e disse, pá, mas eu não sou jornalista. E ela, opa, isso é uma construção tua. E é verdade. Isso é uma construção. Olha, eu não falo assim, que voz é essa? É uma construção tua. Ah, bem melhor. Opa, tu sabes que eu tenho a veia da representação, tenho que exagerar. Exagera, dá-lhe, vai. Claro. Vai que eu estou a gostar de observar a Paula, vá, diz lá o que é que a Paula diz e como é que ela fala. Isso é uma construção tua, porque tu conversas bem e aquilo que importa é pessoas que sentam e que escutam e não sei. E eu fiquei assim, tipo menina de 6 anos. Cá está. Ok, tens razão, mas foi super importante ela ter-me dito isso. Claro. Para desmistificar e dizer, pá, é o teu lugar, o lugar também é teu. Também podes construir. Claro. E eu estou literalmente a passar por um momento de reescrever a minha história. Aí está. Sem complexos e até provavelmente trazendo para esta tua nova vertente o poder que a tua idade e que tu já viveste te dá. Olha, portanto, até estou faz todo arrepiada. sentido. Eu há pouco falava sobre isto, do que é que a idade nos dá, não é? O tempo tira-nos coisas, nomeadamente energia. Claro. Antes de começarmos aqui a gravar, estava a falar sobre como um dia de chuva, hoje em dia, dificilmente nos arranca do sofá. Mas olha para a sala. Pois, É exato. verdade. Grata. Mas tem muito que ver com isso, não é? O que nós percebemos também que já mudamos a nível do que queremos, mas com muitas tomadas de consciência que sem a experiência era muito difícil termos. E tu partilhaste há pouco, Ana, que te lembras do momento exato em que estavas a ter este pensamento, estou mais perto, não é, da menopausa, e que naquela altura era um drama, mas que hoje em dia isso já está completamente resolvido. O que é que mudou? Porque é que naquela altura era um drama e que experiências e que maturidade é que a vida te trouxe? Olha, naquela altura era um drama porque, como nós muitas vezes até falamos no Voz de Cama, as pessoas estão muito presas, lá está, a guiões que não foram elas que escreveram para as suas vidas, e eu estava numa fase em que vivia sozinha, estava solteira, também tinha começado há pouco tempo a fazer televisão, que era uma coisa, mas sabia que era uma coisa também meio temporária, era um canal de cabo, não era assim uma coisa... tinha chegado há pouco tempo aos 30, portanto há aquela ideia um bocado que os 30, não é? Tipo, é realmente o começo da vida adulta, assim mesmo, lá está, mais uma mulher respeitável e tal. E eu lembro-me até de fazer, pá, eu lembro-me uma vez ter pensado assim, será que eu ainda posso usar calções? eu acho que eu ouvi muitas vezes a minha mãe, era um programa que a gente gostava. A minha mãe nunca quis ter uma filha. Teve o meu irmão e eu vim por acidente. E ela queria que fosse um rapaz porque achava que as miúdas eram todas parvas. E depois eu lembro dela me dizer assim: eu achava isto, mas eu de facto agora que te tenho a ti, pá, esta cena de nós irmos fazer compras as duas. Então era um programa que nós gostávamos de fazer, era ir às compras. E eu lembro da minha mãe estar sempre muito insegura com tudo que ela comprava. Tipo, estica-me bem, não fico ridícula, não fico gaiteira, não fico ridícula. E eu sempre, ei, oh mãe, caga nisso. E isto, ao mesmo tempo que me serviu sempre um bocado de lição para, eu não quero ser esta mulher, eu quero estar sempre rock and roll. Aliás, quando começámos a trabalhar no semanário, tu sabes, que não é o Expresso, que não é o Expresso. É bom esclarecer, eu tinha um bocado a ideia de que aquilo não ia ser o meu ambiente, e então decidi ir fazer um piercing. Tinha 27 anos, e então é uma coisa meio infantil, meio subversiva, tipo, vou fazer um piercing que é para perceberem que eu não sou, eu vou para lá trabalhar porque preciso de dinheiro, mas eu não sou da mesma laia. E pronto, e basicamente, agora já me perdi no que é que ia dizer, mas pronto, mas tinha estes complexos, não é? Tipo, será que ainda posso usar calções? Porque eu ouvia a minha mãe dizer isto, ao mesmo tempo queria romper com isso. Fica aqui, não é? Moer-nos atrás, não é? O exemplo que nós vimos. Sem dúvida. E eu acho que por isso é que eu comecei a fazer essas contas e como a minha mãe teve muita dificuldade em realizar-se ela própria, profissionalmente,
e mesmo afetivamente e tudo, não é? Teve um casamento difícil, que depois acabou num divórcio, não se permitiu, teve sempre a cuidar dos outros, não se permitiu fazer as coisas que realmente queria, cumprir os seus sonhos, e então aquilo para mim, não é? De chegar à menopausa, era chegar um bocado a esse fim de vida que a minha mãe teve, que não foi um fim de vida literal, mas que foi um bocado o começo do resto da vida, no mau sentido, não é? E então eu estava um bocado com essas manias na cabeça, sempre a antecipar um bocado a desgraça que ia ser a idade em mim. Eu cheia de vontade de viver, de sair à noite, de beber copos, de ir a concertos, dessas coisas todas, e a pensar, qualquer dia eu já não tenho idade para fazer estas coisas. Mentira. Depois o tempo passa, tu nem dás conta e continuas a ter mais ou menos, pronto, depois de ser mãe um pouco menos, mas mais ou menos o mesmo estilo de vida, ou a divertir-se da mesma maneira como te divertias antes, que também é uma coisa muito importante, é a pessoa conseguir continuar a divertir-se, não é? Permitir-se divertir-se. Por isso é que eu acho que estava com essas angústias injustificadas, claramente, porque já lá cheguei e estou. E o prazer faz parte dessa decisão, não é? Exatamente. Se puderem ser jovens para sempre, sejam. Eu estava aqui a dizer que o prazer faz parte dessa diversão. Sim. Certo, Tânia? E prazer, quando falamos em prazer, eu vou dizer que é difícil alguém ter a capacidade de se entregar ao prazer sexual se tiver muita dificuldade em entregar-se ao prazer em geral na vida. Não é? Portanto, são coisas que estão conectadas, não é? A libido, a pulsão da libido tem a ver com estas ganas de viver, não é? Esta tesão pela vida, que é tesão pela vida. Ora, se eu estiver muito, muito, muito desanimada em tudo, vai ser muito difícil eu depois ter muita vontade de ter muito prazer sexual. Vai ser difícil. E eu acho que isto é importante termos presente, porque às vezes quando chegam mulheres, na sua maioria, que se queixam da diminuição da libido, e claro que pode estar ligado à menopausa e às suas oscilações hormonais, e claro que pode estar ligado a muita coisa que tem a ver com a passagem do tempo per se, porém pode ter a ver com a minha vida não estar uma vida que me dá tesão, não é? Não estou entusiasmada com o meu trabalho, acho que já não vou a tempo de fazer outra coisa porque já acabou. A minha relação, isto aqui não tem que ser tudo, mas vários exemplos, a minha relação já não me faz feliz, está desgastada, mas eu acho que já não vou sair daqui porque agora aos 50 anos depois vou ficar como? Sozinha para sempre? Exato. Não é? Portanto, há tantas coisas que contribuem para a nossa capacidade de ter prazer na vida e no sexo, que é preciso olhar para elas todas nesta fase da vida e em qualquer outra, mas eu acho que nesta em particular, nesta vou dizer 40, 50, porque entramos num lugar em que para muitas, aqui falando mais no caso das mulheres, porque é também a realidade que melhor conheço, mulheres que estão num momento em que são cuidadoras em sanduíches, porque são cuidadoras dos filhos e são cuidadoras dos pais, e isto é extremamente sobrecarregante, porque muitas vezes as nossas parcerias, vou dizer no caso em particular de casais heterossexuais, os nossos parceiros não estão presentes nesse cuidado aos outros com a mesma intensidade que nós estamos. Eu acredito que os homens que aqui estão não sejam assim, mas a verdade... Ou então estão a enfiar todos grandes carapuços. Mas de facto é isto que a estatística diz sobre o trabalho do cuidado. Ora, uma mulher nos seus 40, 50, 60, nesta transição de menopausa e tudo mais, está também a viver estas realidades de cuidadora em tripla jornada, quase. E isso é tudo muito sobrecarregante e mexe com a nossa capacidade de ter prazer. E quais é que são as perguntas mais frequentes que te fazem no teu dia-a-dia? Perguntas mais frequentes. Bem, há assim algumas que são as clássicas. Quais é que são as clássicas? As clássicas são, por exemplo, não consigo ter orgasmo por penetração. Tenho um problema? Não tem. Está mais de 80% das mulheres precisam de estimulação da parte externa do clitóris, portanto na vulva, para ter orgasmo. Além de que não chega só a estimular o clitóris, é preciso que nós estejamos ali, por isso é que eu dizia, esta capacidade de nos entregarmos ao prazer. Estejamos ali com vontade, com interesse, mesmo que não tenha começado, porque o desejo tende a tornar-se mais responsivo do que espontâneo. No início das relações tende a ser mais espontâneo e depois transforma-se em mais responsivo. Mesmo que nós não comecemos loucas, é na entrega a essa experiência e no sabermos o que é que nos excita que também faz a diferença. Portanto, não é só sobre estimular o clitóris. Esta é das principais. Depois há outras, por exemplo, relacionadas com a passagem do tempo. Estou a lubrificar menos, o que é que se passará? E aí sim podemos ter mesmo aqui uma consequência que tem a ver com a menopausa, porque a diminuição do estrogênio leva a esta queda também muitas vezes da lubrificação. Então, e os lubrificantes para nos ajudar? Okay? São nossos amigos em qualquer situação. A perda do desejo é também das mais frequentes e as pessoas querem um comprimido mágico para resolver. O meu desejo, eu amo o meu marido,
estamos juntos há, vou dizer, há 15 anos, amo o meu marido, mas o desejo foi-se embora e eu não sei para onde é que ele foi e não o consigo encontrar. Como é que posso encontrá-lo? Só que nós, para sabermos como encontrá-lo, é preciso saber porque é que o perdemos. E isso é um trabalho complexo, não é? Que precisa de aprofundamento. Quando é que ele se foi embora? Não é? O que é que estava a acontecer nesse momento em que começa a notar que tem menos vontade? Foi uma crise no casal? Desiludiu-se com o seu parceiro? Entrou uma depressão? Estamos a tomar medicação para a depressão, que tem muita influência no desejo e na capacidade de ter orgasmo. É preciso olharmos para todo. Lá está. É uma vida, a sua vida é uma vida que está a dar tesão. Ou não. Todas essas coisas precisam de ser vistas quando falamos da diminuição do desejo. Conhece o seu corpo, muito importante também. A questão da masturbação. Muito importante. E que, atenção, há quem a comece aos 50, aos 60. Eu já tive mensagens de Também mulheres... nunca é tarde, não é? Nunca é tarde. Nunca é tarde, até porque o clitóris está lá impecável. À nossa espera. É o único órgão do corpo humano que, até ver, serve única e exclusivamente para dar prazer. Já lhe procuraram outras funções, mas esta tem sido... Portanto, ele está lá para nós e muitas mulheres, por todos os condicionamentos que nós recebemos ao longo da vida, fecha as pernas, não se mexe aí, não é para ter muitas experiências sexuais, tudo o que para nós é cadastro e que para os homens é currículo, não é? Que no fundo é isto que a sociedade diz a cada um e coloca pressões diferentes em cada um em função disto. Atenção, não é que para eles é só tudo bom. Mas tendo em conta todos estes condicionamentos, quantas mulheres chegam aos 50 anos e não é só que nunca se tocaram, é que nunca tiveram um orgasmo. É muito comum isto. E muitas mandam mensagens a dizer que vi este vídeo, fiz isto e cheguei lá. Mas a minha pergunta é, sabem que não tiveram? Algumas ficam na dúvida também se já aconteceu ou não. Sim, há algumas. Será que tive? Porque eu às vezes estou a gostar muito e até sinto que vou para um sítio assim de mais prazer. Será isto um orgasmo ou não? Mas na sua maioria, especialmente se forem mulheres já 50, sabem que nunca aconteceu. Porque também vão ouvindo voz de cama, ou vão lendo coisas e vão percebendo na descrição daquilo que é a libertação do orgasmo, que é um pico que liberta como um espirro, não é? Uma coisa que e que alívio a seguir. Ao verem esta descrição, vão percebendo que não aconteceu. Muitas têm relações sexuais sem grande prazer, porque como não estimulam o clitóris e estão só na base da penetração, a penetração não é a nossa principal forma de ter prazer, não é? A vagina, depois dos primeiros centímetros da entrada, que é sensível porque tem a parte interna do clitóris, que são assim duas perninhas, mais para cima não se passa ali muita coisa. Amarradas no útero não é... Não, por isso, basta vocês pensarem que se colocarem um copo menstrual... Olha, essa é outra questão, não é? O copo menstrual. Mas é que isto é muito importante, até para os homens que se preocupam muito com o tamanho do pénis. Sim. Reparem, se a partir dos primeiros centímetros para a frente, depois lá na zona do colo do útero volta a haver mais sensibilidade. Mas no meio, quando nós colocamos um copo menstrual, um tampão, nós não o sentimos se ele estiver bem colocado. Porquê que o pénis vamos sentir imenso? Não é? Esta imagem que nos passaram de o sexo certo é o sexo por penetração, porque também quem estudou a sexualidade inicialmente foram quem? Os senhores. Os senhores médicos, os senhores. Pronto. Então, esta que é a certa, esta que o Freud até dizia que as mulheres que tinham orgasmo através do clitóris era um orgasmo infantil, tinham ficado ali estagnadas numa fase de desenvolvimento. Ora, claramente tem uma agenda, não é? Pois, claro. E é muito à luz do seu tempo também, a verdade seja dita, ele teve contributos importantíssimos, mas esta ideia sempre de esta que é a forma de ter sexo, até falamos na virgindade. O que é a virgindade? É quando temos uma relação por penetração e isso dá a quebra do ímã. Uma mulher lésbica é lésbica para sempre. É virgem para sempre. Percebem que está tudo muito falocentrado, o que para nós não abona nada a favor. E eu, há pouco, Ana, a determinada altura, tu dizias, Ana, aquela coisa das apps e tal, nessas coisas, se calhar estamos assim um bocado mais desligadas, não é? Mas eu aqui a pensar, a ouvir-te também, Tânia, sobre esta questão da perda da libido, até que ponto é que o excesso de estímulos visuais, audiovisuais, não é? Consumo de porno, revistas, portanto, anda por aí, não é? É verdade. Antes era uma coisa um bocado clandestina, não é? Quem tem as revistas e depois quem tem uma VHS. Outros tempos. E o canal 18 que só descodificava à meia-noite. E as pessoas ficavam a ver aquilo tudo assim. A imagem toda a tremer. E agora está tudo muito disponível desde idades muito precoces. Demasiado precoces, sim. A pornografia é um tema extremamente complexo e polémico porque ela é muito problemática em inúmeras coisas.
Mas há estudos que até mostram vantagens em coisas como o consumo em casal, mas já expliquei esta parte. Primeiro, efetivamente, o consumo, o estar tão disponível, acessível a crianças, é que nem é só jovens, estamos a falar de crianças inclusive, a crianças que não tiveram nenhum contacto ainda com o que é sexualidade, o que é o sexo. O primeiro que têm e que passam a ter eventualmente a partir daí é algo muito gráfico, geralmente na pornografia mainstream, extremamente machista, extremamente centrado no prazer do homem. A pornografia está essencialmente, a mainstream está essencialmente feita para os homens, colocando a mulher muito objetificada, tendo tipos de corpos específicos, que são geralmente corpos magros, pessoas jovens, pessoas loiras, tendencialmente. Atenção que há muito mais categorias, estou a falar do mainstream e que é mais facilmente acessível, não é? Exato. Portanto, uma série de condicionamentos problemáticos e que tu dizias aqui, que isto pode ser problemático tanto para jovens como para adultos, que é o nível de intensidade daquelas imagens pode fazer com que o nosso limiar de excitabilidade suba. Ou seja, eu só me consigo excitar a partir deste tipo de coisas a passar à minha frente. Muitas delas, coisas que nós próprios não queremos colocar em prática na relação sexual. Só que depois, sem aquilo, não conseguimos chegar a um determinado nível de excitação e orgasmo e desfrutar daquela experiência e de estar presente com aquela pessoa. Fora todos os problemas ao nível de consentimento, não se aprende consentimento ali, antes pelo contrário, não é? Violência muitas vezes, não é? Violência, exatamente. Porque a dinâmica entre as duas pessoas pode ser uma dinâmica mais, vou dizer, de dominação-submissão, mas é preciso que haja consentimento, que as pessoas queiram, que as pessoas saibam que aquela não é a única forma. E jovens não têm acesso a isto. Não. Porém, tendo em conta todas estas problemáticas e mais ainda do negócio do porno, tráfico de mulheres, há muitas camadas muito problemáticas mesmo. Porém, nós temos também estudos, por exemplo, que mostram que casais que consomem pornografia em conjunto são casais que apresentam níveis mais altos de satisfação sexual e maior abertura na comunicação sexual. O que é curioso Fica também. A dica. Ou seja, e é importante também dizer que existem outros tipos de pornografia. Há uma realizadora, a Erika Lust, que são filmes porno, de facto, mas que foca o prazer da mulher, tem diversidade de corpos, diversidades étnicas, diversidade de tudo. Pessoas tatuadas, pessoas não tatuadas, pessoas negras, pessoas brancas, de tudo. E que não é uma coisa objetificante. Há uma história, há um enredo, é uma coisa quase que mais para o erotismo até do que para o pornográfico, embora também tenha a parte pornográfica. Só que é assim, são filmes pagos. Ora, claro que tendencialmente as pessoas consomem aquilo que é mais fácil e mais acessível e que está ali à mão. Mas isto para dizer que existe conteúdo erótico de qualidade, e quando eu digo qualidade é que não tem os problemas da pornografia e tem até outros benefícios. A Erika Lust criou até um projeto de educação sexual para jovens para dar aqui informações, isto está tudo, ela tem um Instagram que tem estas informações todas, para colmatar este tipo de questões ligadas à pornografia. Portanto, é um tema muito complexo, acho que é também perigoso demonizá-lo no lugar de que horror, nunca se faça isso. Pois. Porque também depois pode levar para uma culpa que não é positiva. Agora, temos de falar sobre isso com os nossos jovens, com os filhos, com os sobrinhos. Tem que pelo menos dar-se um enquadramento, dar-se um contexto qualquer, porque nós temos de partir do princípio que mais cedo ou mais tarde, e infelizmente mais cedo do que tarde, eles se vão cruzar com esse tipo de conteúdo. E fingimos que não é nada connosco, nunca foi bom. Ou seja, nós temos esse exemplo até se calhar pelas nossas próprias experiências, não é? Pois. Tudo o que os nossos pais não quiseram falar connosco era tudo aquilo que nos dava mais curiosidade de saber o que é que era, não é? Claro que sim. Eu até começo de forma muito incipiente a instituir isso na relação com o meu filho. Ainda hoje tive uma conversa com o meu marido por causa disto, que é: ele estava muito interessado nos bonequitos que são de um jogo, de um daqueles jogos de iPhone, e claro que eu não quero iniciá-lo nesses jogos de iPhone que são super viciantes, e nem sequer lhe quero passar um telemóvel para as mãos assim. Ele vê coisas na televisão, ele joga coisas na PlayStation connosco, mas não quero assim entregar-lhe um telemóvel para as mãos. E o meu namorado estava assim a dizer: não alimentes isso, que esse jogo é uma porcaria. E eu disse assim: não, eu alimento isto, vou alimentar isto. Há cromos, eu vou colecionar os cromos com ele, os bonecos são giros e tal. Hoje de manhã estivemos a fazer desenhos com as personagens desse jogo, e isso dá e eu fui-lhe sempre dizendo: olha, o jogo é que não é para a tua idade agora, só a partir dos 6 anos. Ele de facto existe, só que são coisas que fazem mal ao cérebro
das crianças, e tu ainda és muito pequenino e tal, e ele resignou-se com aquilo e ao mesmo tempo, ou seja, aquela informação, isto aplica-se à pornografia, que é aquela informação sobre aquele jogo em particular, que provavelmente vai estar nos recreios da escola e vai fazer parte da pressão dos pares, não é? Já jogaste, era Brawl Stars, já jogaste Brawl Stars. Em vez de ele ficar tenso por não saber de que é que se está a falar e muito curioso acerca disso, epá, pelo menos já vai ter algum conhecimento daquele imaginário, está avisado, eu estou a par também do que é que ele está a consumir, estou a acompanhar, estou ao lado dele, e eu acho que acaba por ser um bocado assim, todos os perigos das redes sociais, da internet, lá está, que de facto não trouxe só coisas más, também há muitas coisas boas que vieram com a tecnologia, com estes desenvolvimentos da tecnologia, tem que ser muito conversados e acompanhados. E esta construção da identidade e da sexualidade, não digo que a gente esteja lá em cima do assunto de uma forma muito invasiva, porque eles têm todo o direito à sua privacidade, mas que temos que estar lá sempre com aquela atitude às vezes difícil. Pronto, ele é muito pequenino e eu posso vir a morder estas palavras, a engolir estas palavras porque não sei, mas temos que estar lá um bocado com aquela atitude de se precisares de mim, podes contar comigo. E a demonização não combina com isto. Não combina nada com isso. Epá, eu estou aqui a conter-me porque eu não posso partilhar uma série de coisas sobre o meu filho. E vocês dizem, não posso. Não posso. Não contes, não pode. Não pode. Eu também conheço o que não pode. Mas eu ouvi-te falar, se calhar num programa ou na tua conta do Instagram, já não me recordo, que há uma leveza que se perde quando nos tornamos mães. Que leveza foi essa que foste perdendo? É a leveza ótima, incrível da irresponsabilidade. É que nós não damos valor quando nós não temos filhos. Claro que continuamos a ter que ser responsáveis porque temos empregos e etc. Mas nada se compara com a sensação de, estou sempre a dizer isto à Tânia, de que está qualquer coisa ao lume, não é? Quando se tem um filho. Estás sempre, podes estar na discoteca, dançar e não estás com a mesma leveza com que estavas antes de ter filhos, pronto, porque sabes sempre que ele está lá à espera, ou que estás preocupada com alguma coisa que se passa na vida dele, ou com a escola, ou com o que é que ele vai levar amanhã para não sei onde, pronto. Portanto, essa leveza tem a ver com isso, com eu ser a única responsável por mim mesma, não é? Porque só meter a meu cargo. Claro que ninguém tem que ter consciência disso. Quando não tem filhos é só uma vida que tem que se viver, mas quando se tem filhos olha-se para trás e pensa-se ei, pá, anhar não fazer nada, ficar a fazer, sei lá, perder tempo com zappings, filmes maus, sabe, parece que de repente todo o tempo tem que ser muito bem gerido, muito bem justificado. Vem muita culpa, porque se eu estou a fazer uma coisa, agora está muito melhor, mas nos primeiros anos dele, ou seja, tipo, pá, até aos 3, 4 anos, se eu decidisse ir jantar fora, pá, não era de ânimo leve nunca, era assim tipo, mas será que ele está bem? Mas sempre esta sensação, este peso que depois se vai transformando, não é? Porque não era só mau ter filhos e a humanidade acabava, vai-se transformando numa alegria, na confiança de que ele está bem com o pai, de que ele já se exprime perfeitamente, de que está seguro. Passei uma semana quase toda fora de casa, seria um problema aqui há uns anos para mim ir trabalhar para fora durante tantos dias seguidos, mas não foi um problema, pude até desfrutar de umas saudades boas, mas pronto, mas há uma Ana antiga, não é? Eu às vezes encontro pessoas e penso, esta pessoa é da vida anterior, é antes de Manel e depois de Manel, pessoas com que eu vivi outra vida, pronto, e da qual tive de me despedir, às vezes dolorosamente, não é? Porque tenho saudades dessa Ana também. Mas continuas a pôr música? Bem. De vez em quando. Até em festas infantis. Também adaptaste. Também acho ótimo, é verdade. Vou-vos dizer, eu fui passar no carnaval passado e vou no próximo carnaval também ao Teatro Luca em Lisboa e fui passar 4 horas de música seguidas, mais ou menos, com um intervalo pequenino pelo meio, para miúdos, e foi o trabalho mais difícil da minha vida. São exigentes. Pá, porque depois perguntaram-me assim, Ana, queres ir para cima do palco ou queres ficar ao pé dos miúdos? Eu, ao pé dos miúdos, claro, que eu sou muito fixe. De repente estava rodeada de miúdos a pedirem-me para passar aquele funk brasileiro com letras muito questionáveis. Então diziam assim, olha, podes passar aquela do cavalinho? E eu ia assim ao telemóvel ver a letra
Pois, não tenho. Essa não está música aqui. Não tenho. Não está, que pena. Vou passar mais agora o genérico da Bluey ou assim. Mas continuo a passar música também assim para adultos, pronto. Eu peço sempre é que seja umas horas mais decentes. Matinés para adultos. Assim ali, agora vou passar ali na musa, assim pela hora de jantar, está bom, que depois a senhora tem que se deitar. Olha, e com isto tudo estamos aqui a falar sobre sexualidade, também temos aqui a maternidade, como é que nós vamos atravessando, não é, pela vida à medida que o tempo vai passando. Como é que vocês têm vivido com o vosso corpo, com as mudanças, e até porque são pessoas públicas, portanto há aqui o lidar com a forma também como as pessoas recebem a nossa imagem. Como é que tem sido esse processo? Há uma coisa engraçada, particularmente em relação à voz de cama, que é, eu quando vejo vídeos nossos do início, nós éramos muito mais novas. Foi só há 4 anos. Isso foi há 4 anos, mas nota, e não é que eu acho que nós agora estamos com um ar muito mais velho, mas estamos. Mas estamos. havia mais colagênio. Estava tudo mais fresquinho. Brilhava mais. Eu estava mais gordinha aqui, então não tinha tantas luzes à volta da boca. Ou seja, isto para dizer que o Voz de Cama até é dos conteúdos em que eu me confronto mais com isso, porque fazendo a edição dos vídeos, às vezes aparecem-me os antigos e eia, que diferença, e não foram muitos anos. É assim, eu ainda não, vou dizer que não sinto muito acentuadamente diferenças físicas, porque acho que também ainda não como não estou próxima ainda, acho eu, posso ter até uma menopausa precoce, não se sabe, mas não estou próxima ainda, não sinto ainda alterações muito acentuadas, mas por exemplo, esta cabecinha está cheia de brancos. Vocês é que não estão a ver. Eu tenho cabelo super branco e, por exemplo, isso é um debate interno que eu tenho. Pintar ou não pintar? Porque, já falámos sobre isto até no Voz de Cama. Porque os meus valores dizem, eu não tenho que pintar, eu não tenho que esconder o meu envelhecimento. Um homem não o meu namorado é todo grisalho e eu acho super sexy. Porque nós tendemos a achar nos homens sexy. Sem dúvida. Nas mulheres, muitas vezes, e estou a ver aqui senhoras que têm os seus brancos assumidos e muito bem, mas muitas vezes o que é, por exemplo, atrizes que assumem os brancos, desleixada, velha. Sim. Já não consegue papéis para... Exatamente. Não é? Sim. Vivemos nesse mundo. Exatamente. Ou seja, eu, apesar de ainda não sentir muitos sinais do envelhecimento, aqueles que sinto já me levam a estes debates internos. E o que é facto é que tenho pintado, tanto que vocês não estão a vê-los, porque ainda não estou preparada. E não estou preparada porquê? Porque me disseram a vida toda que envelhecer era mau. Sim. E que se eu tivesse a cabeça branca já não servia para muito, e já não era bonito, e já não era... Portanto, já me vou debatendo com estas questões. Acho que o cabelo é capaz de ser assim o mais intenso. A cara, sinto só quando vejo os vídeos, lá está, que é tipo, olha, realmente já não estou tão fresca. Estou fresca, mas não tão fresca. Pá, eu acho que é um bocado encarar isso. Sinto que, e acho que a Ana também partilha disso, que é aquilo que nós trazemos ao mundo, vou dizer, ao nosso pequeno mundo, não é? Este pequeno mundo tem muito mais a ver com o nosso conhecimento e com a nossa... com um contributo que acreditamos nós que seja útil, não é? Para ajudar as vidas das pessoas de alguma maneira. Não somos modelos, por exemplo, não é como se eu perco a cara que tenho já não vou ter nada a entregar. E mesmo os modelos terão na sua vida, atenção, estou a falar no trabalho. Ou seja, tenho alguma confiança que mesmo que o mundo me vá achando menos interessante fisicamente, me continua a achar interessante no resto, porque é isso que eu quero trazer, não é? Portanto, a minha cara é a minha voz. Eu acho que eu também tenho esta questão com o cabelo, não é? Porque, vocês sabiam que eu tenho o cabelo pintado? Estou a brincar, claro que ninguém tem o cabelo naturalmente destas cores. Este azul é do pai. É do pai. Meu pai já tinha o cabelo azul. Era um estrunfo. Mas eu debato-me com isso, e isto vem um bocado ao encontro daquilo que estávamos a falar no início de com que idade é que tu te sentes, não é? Como nós conotamos o cabelo branco com velhice, e como eu não me sinto velha, a mim custa-me um bocado a ideia de assumir o cabelo grisalho. E é uma coisa que eu também, exatamente, eu penso como a Tânia, às vezes penso assim, pá, mas és tu, é o teu corpo, mas também tenho que me apaziguar com o facto de que não me sinto ainda confortável para assumir. Sim, somos filhas dos condicionamentos também. Condicionamentos. Não é por pressão, lá está, não é por uma pressão para parecer mais jovem. Qualquer tipo de exposição é implacável para as mulheres. Qualquer tipo de exposição, em qualquer idade, na verdade. Uma coisa que eu sinto quando eu não é que eu receba muito ódio nas redes sociais, mas quando recebo, normalmente vem de homens, isto é verdade,
E gosto muito deles, mas eles tratam mal. Não, vem de homens porque pronto, também é um bocado uma reação a um discurso que nós temos, que é um discurso feminista e que alguns homens ainda acham que é um ataque a eles, e não é, nós já tentámos explicar isto muitas vezes, mas pronto, mas vem muito de homens e vem sempre a atacar as mesmas coisas, que é dizerem que eu sou feia, ou dizerem que eu sou velha, ou eu lembro que fiz um conteúdo há pouco tempo super desplicente, que era porque é que as pessoas gostam de espremer borbulhas na praia uns aos outros, as mulheres aos homens, geralmente as mulheres estão a espremer Mas há as uma borbulhas cena com dos esses homens. vídeos. Pois também há, verdade. Eu uma vez vi um tipo, isto é mesmo, isto é verdade, estavam atrás de mim, estava com uma pinça a desencarvar pelos das virilhas da namorada, tipo, pá, numa praia, tipo, na Costa da Caparica, pronto. E eu lancei essa questão e aquele vídeo, por alguma razão, era curto e aquilo criou muito sururu, foi distribuído por muitas pessoas que nem sequer sabiam quem eu era. E então havia coisas do género. Eu disse assim, o que é isto de andar a espremer borbulhas? E depois havia pessoas que diziam, e o que é isso de teres as unhas pintadas às cores e seres uma velha encalhada? Ou seja, assim, não tens homem, és velha, és feia. Pronto, é tipo, quando me querem humilhar, é isso que dizem. E mesmo quando eu estava a trabalhar na televisão, levava com essas conversas. Na altura era nova, não podiam pegar por aí, mas pegavam por outras, nariz, enfim. Estamos sempre expostas, mas felizmente é o que diz a Tânia, não estamos nem dependentes da aprovação desses energúmenos que nos insultam, nem dependentes da nossa imagem para fazer passar a nossa mensagem, por isso acho que está tudo bem. A minha mãe de vez em quando diz-me assim, agora o Botox está ótimo o Botox, agora quase nem se nota. E eu, o que queres dizer com isso? As nossas mães às vezes são implacáveis com boas intenções que as têm, só que carregadíssimas também dos seus próprios condicionamentos, claro, que já nos incutiram ao longo da vida, mesmo depois de adultas. A minha foi a vida toda, quando comecei a sair e tal. Não metes um saltinho, isso fica mal, apareceres tão baixa. Então, mas eu só estou a parecer aquilo que sou. Porque todas as mulheres da minha família são até mais baixas do que eu, imaginem vocês. E sempre houve esta coisa de pareceres outra coisa, pareceres mais elegante, sendo que a elegância envolvia um salto alto, envolvia um determinado arranjo de cabelo, Portanto, é engraçado porque foi quando eu comecei a trabalhar desta forma mais pública, vou dizer, não é? Às vezes ir à televisão e à rádio e tal. Ela no início ainda fazia muito isto. Estavas bonita, mas se tivesses posto uma botinha alta. E aquilo é tipo, mãe, claro. Então as pessoas chamam-me porque querem ouvir aquilo que eu tenho para dizer e a tua preocupação é a bota que eu tenho calçado e se parece alta ou baixa. Entretanto, isto já foi mudando, que remédio teve ela. E agora já está muito mais. Até ela diz, aqueles que levaste, porque eu tenho quase uns de cada cor. E então ela comenta isso e vai percebendo, mas. Esta pressão para uma determinada cara, um determinado corpo, uma determinada forma de vestir ajustada à tua idade, inclusive, e à tua profissão, é uma coisa que vem dos mídias, vem da sociedade, mas vem de casa também. Muito. Sim. E quem nós queremos agradar para nos sentir amadas. Então credíveis, não é? É isso. Se a nossa credibilidade dependesse da nossa roupa, Tânia, não. Acham que éramos? Estávamos lixadas. Eu agora até tenho adaptado que é um blazer, mas é glorioso. Exato. É uma credibilidade pirilante mágico, estão a ver? Vou tentando, mas é muito difícil, e voltando ainda ao tema dos brancos, é muito difícil nós sairmos de onde fomos amoldadas, não é? Podemos ter consciência e podemos ir partindo com algumas coisas, mas é difícil ser com tudo. Por isso é que eu ainda não tenho os cabelos brancos. Não os assumi, é verdade? Eu não assumo mesmo, também ainda não consegui. E também não temos que o fazer. E olha, a minha avó, 96 para aí, só agora. Sempre pintou. Mas lá está, tem a ver com essas construções. Claro. Sim. Olha, e a pensar aqui numa construção, ou uma expressão, ou uma tendência de nos referirmos a certas idades como os novos, qualquer coisa. Que é uma coisa que eu confesso que me irrita profundamente. Ou o elogio de estás tão bem para a tua idade. Sim. Muito pernicioso, não é? Sim. E eu às vezes, e vou-vos dizer, eu já me apanhei a dizer coisas do género. Pois. É que ninguém, lá está. Sim. E eu também digo. Mas olha, ou elogiar magreza. Péssimo. Péssimo. A gente sabe lá se a pessoa está magra porque está doente, porque está deprimida, porque
esta ideia de que o magro e É que o que é, novo é é. que... Uhum. E isto dos novos vai um bocado nessa linha também. É como se nós não quiséssemos assumir, não é? Exato. O envelhecer. Então, o que é isto? O que é que são os 40? Ah, não, são os novos 20. Porque efetivamente, como a esperança média de vida aumentou e nós temos uma série de vias que não são só o Botox, são os não. médicos e a ciência E para nos próprio- ajudar a viver muito. A verdade é que os 40, os nossos 40 são muito diferentes dos 40 dos nossos Muito. pais. Sem não é? dúvida, mas são 40. Nesse sentido, nesse sentido, podemos dizer que somos jovens até mais tarde, não é? Acho que até mesmo ao nível da insegurança na nossa vida profissional, não é? Que os nossos pais estavam lá no seu emprego, pronto, até ao fim dos seus dias. Nesse sentido, até aceito esse comentário do 40 são os novos 20, mas depois na prática tudo isso se reduz a um bocado a tua capacidade de disfarçar a tua verdadeira idade, como se a tua verdadeira idade devesse ser escondida sempre. Isso provoca uma espécie de distorção acerca de ti própria e da tua identidade, que é completamente absurdo, não é? E há também uma expressão que ouvimos muito, sobretudo quando estamos aqui a discutir retrocessos nos direitos, não é? Ou quando estamos a falar sobre história, que eram homens do seu tempo. Nunca falamos das mulheres do seu tempo, sim, não é? é verdade. Que mulheres seriam as do nosso tempo? Que mulheres somos nós? Mulheres somos nós. Bem, Boa questão. se falamos homens do seu tempo para referir-nos àqueles que foram criados numa outra época, Que estão ultrapassados? Exato. E para às vezes os desculpabilizarmos, não é? Pronto, é um homem do seu tempo. ainda há pouco disse sobre o Freud, pronto, foi à luz da sua época. Exato. Mas de facto há Mas temos- é verdade. é verdade. É, porque não temos havia margem hoje- para questionar Sim. como hoje. Não é? E temos hoje uma abertura de informação e de estudos. O próprio conceito de género é uma coisa que tem sido estudada nos últimos 50 anos, mas quer dizer, quem nasceu antes disso e cresceu longe desse conhecimento não tem consciência, não é? Efetivamente, eu acho que nós somos as mulheres do nosso tempo são diferentes das que foram, aqui voltando outra vez ao exemplo da minha mãe, substancialmente diferentes, não é? E é curioso que eu e a Ana pelo menos temos um bocado dessa experiência que nós temos trazido para as mulheres desse tempo um pouco das mulheres deste tempo. Sim. E no caso da minha mãe, tenho a dizer E que ela da tem minha, absorvido, 83 anos. ainda mais velha, exatamente. E noto-a mesmo às vezes a ter mini epifanias quando tão falamos de bonito. certos assuntos. E ela-me dizer quem me dera que no meu tempo tivesse havido um voz de cama Exatamente. para me explicar as coisas que eu não sabia nada, não é? E ela até era uma pessoa bastante... Estudou, tirou um curso, etc. Mas ainda assim... e ainda nota algum, e é uma mulher muito progressista, mas ainda nota algum conservadorismo que vem muito de não ter tido nem pessoas à sua volta com quem conversar sobre certas coisas, nem tempo para conversar sobre essas coisas, não é? E por isso muitas vezes ela ainda está assim a apanhar através de mim o ar dos tempos. Nós somos as mulheres deste tempo. Somos mulheres que arriscamos, por exemplo, vocês somos todas freelancers, não somos? Sim. Portanto, Sim. Lá está. A questão quer dizer, derrubámos aqui aquelas construções de que mulheres de 40 e tal anos têm que estar casadas com filhos, ou de 30 e casadas com filhos, não estão. Quer dizer, mas espera aí, mas qual era o trabalho que tinham anteriormente? E tinham não querem mais lá estar, não faz mais sentido, vão recomeçar. Exatamente. Verdade. E eu acho que há aqui esta dimensão da sexualidade que é super importante, Também. que é de nós reconhecermos que temos direito ao prazer. Claro. Sim. Isso é super definidor sim. do perfil da mulher do nosso tempo, também acho que sim. Ou queremos E da que seja pelo masturbação. menos. Da masturbação Exato. que eu toquei há pouco. E temos a questão- workshops de sexualidade, Sim, podemos sim, ir, sim. não é? Portanto, há tanta coisa, não é? Que se nós tivermos mesmo com essa vontade de explorar, com essa abertura para o fazer, podemos, não é? Mas derrubar até a culpa. E eu pelo É, menos tenho, exato. eu tenho um grupo de amigas ou com mulheres da minha idade, até mais novas, quando falamos, há aquela coisa de gente. Culpa e vergonha, não é? Ai, Vergonha, sim. sabes? Sim. Não, é too much.
E eu às vezes, quando entusiasmo, sou muito explícita. A minha irmã que o diga. A minha irmã diz-me assim: Menos. epá, menos. Tá bom, já tá bom. É muito. Já Eu, tá porque bom. não sei o quê, porque não sei o que mais. Eu estou muito entusiasmada e bem, descobri isto e descobri aquilo. Ai, que bom! Que ótimo! Que a irmã é que não quer saber tanto. A irmã também. Menos. Mas ela é mais nova, portanto, lá está. É de um outro tempo. Uhum. Havia uma outra abertura também no grupo de amigas, talvez. Epá, para mim era de género. Vamos falar assim muito Sim, sim. timidamente. Volta a tocar na questão da masturbação. Quem fala de masturbação? Olha, mas eu tenho aqui um grupo de amigas onde até tínhamos sessões de Tupperware. E quem Aquelas falava da... de sexo? Lembram-se da maleta roja? Sim, claro. sim. Os brinquedos vieram revolucionar as nossas formas de ter prazer e de nos descobrirmos. Não sou a única, quem não tem brinquedo pode fazer de muitas outras formas. Eu uma vez fiz um post, eu abri uma caixinha no Instagram a perguntar às mulheres do meu Instagram como é que se masturbavam. E eu recolhi, acho que foram 68 formas diferentes. Portanto, formas não faltam. Pois. E algumas destas tinham um brinquedo. Vá lá que não foram Particularidade. 69, porque não 68. Realmente podia ser, mas acho que foram para aí 67 ou 68. 69 já era da Tânia, pronto, já era a Tânia. Dá para escrever tipo um livro. 69 formas de se É masturbar. verdade. Isto para dizer que realmente há muitas formas de explorarmos o nosso corpo, mas definitivamente os brinquedos vieram trazer uma revolução porque eles causam uma curiosidade e um interesse. Eu vejo isso nas partilhas que faço sobre brinquedos sexuais. O sugador de clitóris em particular, que foi assim Uma grande revolução. uma revolução. Porque a sensação que eu tenho é que os brinquedos já existem há imenso tempo, mas antes nem disso. entravas numa sex shop para os comprar. Há uma série do Sexo e a Cidade que eu até trago aqui, que a Samantha vai a uma loja trocar o Adoro, brinquedo sexual adoro. dela e ele diz: mas isso não é um brinquedo sexual, é um neck massager. E ela: não, é o meu vibrador. Ele: não, é um neck massager. Porque a caixa dizia que era um massageador de Mas eu pescoço. lembro-me nos catálogos da La Redoute. Também. Era assim que aparecia. Era Massageador de não sei massageador quê. facial, não é? Pronto, Pois. aquilo vibra. Onde é que cada um põe a vibrar? Exato. Já é da sua responsabilidade, desde que não se magoou. Exato. Portanto, tem sido uma descoberta, acho que muito interessante para as mulheres, que abre conversas entre elas. Portanto, isto que estavas a dizer da maleta roja, que é um bocadinho isto, que é tipo, de repente estamos aqui todas a falar, e de repente estamos a contar histórias que pensávamos que só nós é que vivíamos, dificuldades que só nós é que tínhamos, e não o poder de mulheres se juntarem para conversar e partilhar as suas dores, as suas dificuldades, os seus prazeres, como é que têm prazer, é assim, é bombástico, é mesmo revolucionário. Eu recomendo muito que se juntem com amigas para ir falando destas coisas. E que se dispam também, que eu acho que é importante a questão da nudez. A sério, acho mesmo a Mas faz nudez. outra. Há muitos tabus Há em relação à muitos. nudez, não é? sim, sim, é E verdade. mesmo a observação, e eu partilho isto porque já tive em alguns retiros em que isso se manifestou de forma muito evidente, como muitas de nós temos dificuldade em observar o nosso corpo ao espelho. Sim. Nomeadamente a vulva, tantas que já Sim. pariram por ali e E nunca a viram. É verdade. Pois. Não, eu já vi, claro. Não, mas é verdade. Pelo menos parecia que estava aqui. Ai, pois é. Eu também fiquei preocupada. Tem-se eu vergonha já de ver, vi, tem-se mas vergonha de passei por esse mexer. processo. Estamos autoconscientes, temos a sensação que estamos sempre a ser vigiadas. A ideia de que é, Não de que por é nós próprias, feia, não é? Exato. que é feia Por acaso, olha, vi um filme muito giro, vou aqui dizer. sobre vulvas. Por acaso não, mas é sobre Podia ténis. ser. Para ser um bocado inclusiva agora em relação aos cavalheiros que estão aqui Eu a acho que sim. presentes e a ouvir-nos. Há uma cena ótima de pós-sexo. O filme chama-se Sorry Baby. É um filme incrível. E há uma cena de pós-sexo em que a rapariga está assim numa banheira a tomar banho e o rapaz diz assim: olha, posso-me juntar a ti? Tiveram sexo. E ele diz: posso-me juntar a ti? É uma relação que está a começar, ainda estão assim com uma certa cerimónia. E ele despe-se para se juntar a ela na banheira, E tapa. mas tapa. E ela diz assim: nós acabámos de ter sexo, porque é que te estás a cobrir? E ele diz: porque está muito pequenino, agora está pequenino. E ela diz: é o estado normal dele. Exato. Porque é que tem que estar sempre alerta? E depois ele até diz assim, e ela diz assim: podes mostrar-me? E ele fica assim só parado e ela fica, vamos só assim ela a olhar e a fazer assim: ok, tá bom, já vi. E isto diz muito sobre
toda a nossa relação, e não é só exclusivo das mulheres, a relação dos homens com o corpo, não é? Que está altamente sexualizada a um ponto em que um homem tem vergonha de uma parte que é tipo mesmo com uma orelha, não é? Sim, Se formos a ver, nasceu connosco e tal, e que precisa de estar sempre em pose de atração sexual e de masculinidade. E eu acho que pronto, essas coisas atravessam na verdade homens e mulheres sempre muito solitários nesta sua visão de si próprios, não é? E que é bom que a gente se vulnerabilize e que mostremos mais aos outros e a nós próprios as nossas partes pudibundas com alegria e orgulho. Exato. Exatamente. É o mesmo com os pelos e com a depilação, com essas coisas, essas vergonhas que nós criamos sobre nós próprios, não é? E as mulheres, em relação às pessoas que têm uma vulva, existe muito isto, a ideia de que há feias e bonitas, não é? Exato. E que as bonitas são aquelas que os lábios externos são maiores e, portanto, os internos ficam assim guardadinhos. Estão a ver o género? Não, e há aqui um fator que eu acho que é problemático nesta questão, que é esta vulva que, atenção que há mulheres adultas que têm ainda assim, mas muitas têm os lábios internos maiores, mais compridos, mais visíveis, depois de serem mães mais ainda, depois da menopausa mais ainda mais escurecidos. E a outra, que é assim muito guardadinha, vou dizer muito para dentro, é muito associada às crianças. Portanto, esta ideia, não é? O que se tem geralmente na infância, esta ideia de que até na vulva tem que ser jovem. Exato. E existem cirurgias para fazer o corte dos lábios. Sim. Eu fui uma vez à televisão a um programa em que vinha uma médica que fazia esse tipo de cirurgias, e o modelo que estava, havia um modelo que se chamava Baby Doll. Ui! Era o modelo de vulva que estavam Tão a fazer. errado. Ai, que horror! Estou a ver o quanto isto é tipo boneca bebê, é tipo nenuco. Isto é super problemático. Horrível. E nós muitas vezes, eu acredito que ela, quando estava a dizer aquilo, ela nem estava a pensar propriamente exato. nessa associação. Esse é que é o problema Pois, também. claro, Mas claro. eu estava a ouvir e tipo, Baby Doll. Ia dizer que era assim que ficava, era portanto os lábios internos sempre. E atenção, eu sou a Façam o que favor, quiserem, é isso, não é? as pessoas têm que fazer com o seu corpo aquilo que quiserem fazer, mas que nós pensemos bem o que é que nos está a levar a fazer determinada claro, coisa e sim, determinada claro. transformação no nosso corpo, Acho não que é? sim. Se eu vou fazer uma cirurgia nos meus genitais, que é uma coisa que vai ser difícil de cicatrizar porque é uma zona que está guardadinha, não é? Eu estou-me a expor a isto para ter este determinado tipo quando eu estou sempre a dizer Porquê? há tantas Para vulvas quê? quanto caras Porquê? neste mundo. São São todas diferentes Claro. na cor, no pelo, no sem pelo, quem quer usa pelo, quem não quer não usa. Pá, como é que nós podemos ter prazer através de uma zona que odiamos, não é? Exatamente. Não faz sentido. Tem que haver, pá, não E que diga estamos mais, mas nessa uma boa tensão relação. Sim. de agradar ao olhar do outro, não é? Exatamente. Que é absurdo. Exatamente, não é preciso baby dolls. Não. Estamos bem. Olha, Está vocês tudo. também têm falado e têm-se assumido como feministas. Assumido. Sim. Não, tipo, Sim, espera, sim. já Saíram lá do chego. armário, não é? Já lá chego. Exato. Mas primeiro definam lá o que é o feminismo para vocês. Vamos começar por aí. Não sei. Queres que eu comece eu? Posso ser eu. O que é o feminismo? É um movimento que luta pela igualdade de direitos e oportunidades entre pessoas, sendo que ele inicia, e por isso é que se chama feminismo, na voz das mulheres e reclamando esses direitos que não tiveram ao longo da história, mas que hoje em dia, além de ter em conta as mulheres, tem também em conta, por exemplo, aquilo que o machismo faz aos homens, e tem em conta não só a mulher, mas a mulher que é mulher negra, a mulher que é lésbica, a mulher que é pobre, porque não é só sobre ser mulher. A mulher que é trans, não A é? mulher que é Exatamente, trans, exatamente. porque o movimento feminista começa com mulheres brancas de classe alta, média alta, Exato. e as mulheres negras que na época trabalhavam na casa dessas pessoas não estavam incluídas nesse Exato. movimento. Portanto, é esse o feminismo em que nós acreditamos, é um feminismo que é interseccional. É isso. Ao contrário do que as pessoas acham, não é? Que é um ataque Exato. aos homens. Não é, senhores, não é, a gente gosta Sim, de... era aí que eu queria chegar. Era É exatamente um aí que eu questionamento queria chegar. de um status quo, é um questionamento, obviamente, não é? E como parte das mulheres que durante muito tempo não tiveram certos direitos e decidiram lutar por eles, é por isso que se chama feminismo, apenas e só. É uma recalibragem um bocado dos direitos e que ainda por cima são direitos que, por estarem entranhados e por serem estruturais, muitas vezes são uma ameaça porque é dizer assim, "Então, mas eu conheci o mundo assim sempre e agora vem aqui esta dizer-me que o mundo não é tal, não é como eu sempre achei que era", e isso dá uma ilusão de que os homens estão a ser atacados, mas não estão a ser atacados, quando muitos estão a ser atacados pelo próprio
sistema que não lhes permite chorar e que não lhes permite serem frágeis e vulneráveis e viver de acordo com a intensidade dos sentimentos e terem que parecer sempre duros e terem que estar sempre alerta. Exato. Como eu disse há pouco. E eu acho que os homens, na nossa visão, e eu tento explicar muito isso, e sou mãe de um rapaz, eu não tenho nada contra os homens, pelo contrário, quer dizer, tenho tudo a favor de todos os seres humanos, na verdade. E não humanos também. E não humanos também. E tudo o que eu quero é mesmo que olha, que sejamos todos amigos. Que sejamos todos empáticos com o que é que tu precisas, o que é que eu preciso, de que forma é que tu me podes ajudar. Bora parar para pensar um bocado o que é que nos trouxe até aqui. E não é tipo, sai daqui, não preciso de ti para nada. A nossa atitude nunca é essa, apesar de haver pessoas que continuam a achar que questionar é agredir. Pronto. E os tempos que vivemos, não é? Pronto, nós temos tempos que me parecem que tendem a retroceder, não é? Pois. É uma coisa que nós, se calhar até temos que reforçar esse feminismo. há 5 ou 10 anos até achávamos que não ia chegar tão longe, e está a chegar muito mais longe do que nós imaginávamos e tende a ir ainda mais longe. Tende a ir a um ponto em que eu às vezes digo à Tânia, se calhar um dia a gente vai deixar de ter este podcast, porque não, se calhar 2 mulheres a falar de sexualidade e de todos os temas em redor disso não será uma coisa bem-vinda. E temos que contemplar essa possibilidade. Se me dissessem isto quando eu era pequena, e eu dizia assim, mas os meus pais fizeram o 25 de Abril, não é? Exatamente. Não acreditaria que chegaríamos a este ponto, mas pronto, olha, cá estamos. Pois é, cá estamos. Mas seguimos na luta, não desistimos. Sim, não podemos. Não é opção. Não podemos deixar que apaguem esse tempo todo que tivemos de conquistas e que vieram de lugares muito difíceis. Exatamente. Para as nossas histórias, para as nossas memórias, não é? Pensando aqui também nesta questão da africanidade que nós trazemos, não é? Claro. Que também é outra narrativa que se cria, não é? E é importante, não é? Que percebamos que tempos é que estamos a viver. Exatamente. E que escritas é que e que conversas é que estes tempos também estão a pedir. É verdade, eu acho que são estas. São estas porque o movimento, lá está, o progresso tem por norma o seu contramovimento, não é? E parece que o progresso mais forte também traz contramovimento mais forte. É verdade. E acho que tem sido um bocado isso que temos visto acontecer, não só em Portugal como no mundo, movimentos conservadores e políticos conservadores que crescem, que alimentam preconceitos. É isso, que convencem mais e mais pessoas, não só em relação a estereótipos de género, não é? Devolver aos tradicionais, como estereótipos em relação a pessoas migrantes, a pessoas racializadas. E é muito perigoso mesmo. Nós às vezes partilhamos e é tipo sexo na luta, mas com uma lágrima a escorrer, porque tipo, para onde é que estamos a ir? O que é que vai acontecer? E aqui falamos de silenciarem-nos a nós, mas se nos silenciarem a nós, não será só a nós, vai haver muito mais gente. Já estava a arranjar, pois, exatamente, precisamente. Lá está, pelas várias camadas. Mas nós arranjaremos maneira de continuar a falar. Arranjaremos sim. uma cave, vais tu vão de escadas. Olha, e tu tens aí uma relação com rádios piratas também na tua história. Exato, a gente arranja uns canais alternativos, de certeza. Mas uma das maneiras de se lutar é, ao contrário do que muitas pessoas possam achar, por exemplo, a minha missão com a educação do meu filho é torná-lo um ser humano bom, empático, capaz de se conhecer, capaz de chorar, capaz de se apaixonar perdidamente e não enraivecê-lo para que ele seja forte num mundo que vai premiar sempre essa força, essa agressividade e o preconceito e o desprezo e a misoginia, essas coisas todas. Pronto, eu acho que a maior força que eu lhe posso dar é toda a autoconfiança do mundo para que ele possa ser uma pessoa boa e reivindicar o direito a ser bom, que é uma coisa que hoje em dia é uma coisa muito mal vista. Seres boa pessoa, és um grande fraquinho. És um soninhas, não é? Vão lá na flotilha, palhaçada. Vão vocês, estão num barquito até à Palestina. Por isso eu acho que a nossa luta também se faz assim, junto dos nossos, não é? Verdade. Só a tentar fazer seres humanos que se mantenham bons perante a porcaria que o mundo se está a tornar.
também vi um post no teu Instagram, Ana, e fiquei ali presa porque estavas a recomendar. Acho que era uma recomendação de um livro que um dia seremos todos contra sim. isto. Seremos todos contra o quê? Olha, por acaso é verdade, porque, bom, ali referia-se particularmente à situação no Médio Oriente em geral e à Palestina em particular. E a ideia é um bocado, um dia nós teremos sido sempre contra isto, que é, nós estamos a receber tanta informação, isto adequa-se a uma data de coisas que estão a acontecer aos nossos olhos, não é? Nós temos toda a informação que não existia noutros períodos da história, não é? E a gente pode dizer, as pessoas não sabiam o que é que se estava a passar, não é? E portanto deixaram que acontecesse, acreditavam na propaganda, nas narrativas e tal. Neste momento não há desculpa, por isso é que é esta sensação de que se nós não fizermos nada, a história vai castigar-nos. Nem que seja castigar-nos no sentido da memória, pelo menos, não é? Dizer assim, como é que ali em 2025 estava a acontecer esta porcaria toda e ninguém fazia nada? Como é que é possível? O que é que as pessoas andavam a fazer? Se calhar não tinham informação. Estavam sempre agarradas aos telemóveis, a ver a desgraça acontecer à frente dos seus olhos. Não há desculpa possível. E por isto refere-se a tudo, não é? Tudo o que nós vemos acontecer, ao que se passa em Gaza, ao que se passa nos Estados Unidos. Quer dizer, eu percebo que ao mesmo tempo seja tão ansiogénica a quantidade de informação que nós recebemos que nos paralise. Sim, nos sintamos impotentes muitas vezes. A mandar mensagens a dizer tipo, eu tenho que sair das redes sociais, que eu não aguento mais ver isto, eu não aguento mais ouvir todos os dias. E eu acho que sim, que há ali um lado que nós temos que nos proteger um bocado para não entrarmos numa grande depressão paralisante. Mas por outro lado também não podemos ficar a comer pipocas só a ver, nem que façamos só a nossa pequena parte, sei lá, olha, estarmos aqui neste podcast a conversar sobre estas coisas já é um pequeno quinhão, não é? Eu estava a pensar que o ritmo destes tempos é o algoritmo, não é? Pois e esse é um claro, problema, claro. não é? Porque entre essa realidade toda que tu estás aqui a trazer e que Claro. estamos a ver, muitos de nós estão a dizer que aquilo não está a acontecer. Sim, é verdade. E olha que não é preciso muito. Imagina, o meu Instagram, eu vejo que está feito mais ou menos para aquilo que eu penso sobre o mundo, pronto. Mas basta tu seres do sexo masculino, e eu vejo isso pela experiência do meu namorado, para imediatamente, ele abriu o TikTok há pouco tempo, porque ele é publicitário e estava a fazer coisas para redes sociais, e abriu o TikTok há pouco tempo, e ele sabendo, ok, o perfil deste homem é um homem de português de 42 anos. Ele começa a pôr-lhe anúncios de apostas, esquemas naqueles marados tipo Forex, campanhas de partidos de extrema-direita, de discursos misóginos, Andrew Tate, não sei o quê. O algoritmo acha que isto é um homem hoje em dia. O que é super assustador. Ele mostra-me coisas que eu penso, mas tu não te aparece isto? Não me aparece também não, isso, nunca. pá. Pois, Não me sim, aparece também não. isso. E isto é super preocupante, depois os miúdos chegam a isto e depois é o que lhes é dado, lá está, é isso, né? Nós estamos aqui privilegiadas, temos a informação, os outros têm a informação que eles acham que é correta e que eles querem acreditar que é correta. É este perigo do, eu faço a minha própria pesquisa, não é? É o que se diz agora. Sim, eu tenho as minhas Vocês fontes. não fazem a vossa própria pesquisa. Exato. Eu ouço este discurso desde a pandemia. Das vacinas E a e primeira tudo vez mais, que eu sim. ouvi foi um vizinho meu numa varanda a falar ao telefone e a dizer, porque eu faço a minha própria pesquisa na internet. Mal eu sabia que isto ia ser tão... Então, Era o discurso, era o novo discurso. Era o início Ia se deste tornar discurso. Acho que viral. a pandemia também nos lixou mais a cabeça do que nós Sei. queremos acreditar. Exato. Daqui a uns tempos nós vamos perceber o quanto nos lixou a cabeça. Sim. E por isso eu acho que isso as pessoas não percebem que a internet lhes dá exatamente aquilo em que elas querem acreditar, não é? E enviesam o pensamento até a pessoa acreditar realmente. E tu, Tânia? Eu por acaso estava a ouvir e estava a pensar realmente, e como trabalho muito com redes sociais e trabalho desde a pandemia, foi aí que começou, já Sim. era psicóloga e sexóloga antes, mas foi aí que comecei. E é um facto que eu acho que os algoritmos nessa altura não trabalhavam tão bem, aqui muito entre aspas, Sim. eu pelo menos não sentia isso. Mais recentemente vou notando por estes relatos, porque nas minhas redes de facto não me aparece nada disto. Aliás, acontece muito, até em eleições e tudo, eu estar muito crente que as coisas vão correr bem. Exato. Porque aquilo que me aparece, as pessoas que eu sigo, os comentários que eu leio, são pessoas Sim, que estão alinhadas
com os valores humanos em que eu acredito. E pronto, não é só os que eu acredito, são valores humanos, não é? Os direitos das pessoas. E então, tipo, vou sempre muito crente. E depois não. Depois são baldes de gelo, não é? Sim. Porque depois vou percebendo. É uma bolha. Eu até vos vou dizer, onde eu recebo sempre mais comentários de ódio são nas publicações dos artigos do Público que eu escrevo. Sim. Muito ódio. Eu digo sempre que as caixas de comentários de jornais são esgotos. É aberto. São mesmo. Pronto. Mas E olha que o Público não é nada mau. Não é dos piores, mas o problema eu acho que não é o jornal em si, atenção. Não, eu os estou a dizer a caixa de comentários pronto, mesmo. exatamente. Sim. Mas o que eu quero dizer com isto é, mas muitas vezes eu já não me aparece e aparecem-me as respostas das pessoas e eu percebo que eu já bloqueei tanta gente por ser altamente ofensiva que já não vejo. Ou seja, mais fecha a bolha e mais fico tipo, não, é toda a gente incrível. Mas não, porque eles estão lá a insultar-me na mesma. Pois é. Eu é que não vejo. Portanto, isto vale para muitas coisas. Vale para as coisas que estão a acontecer no mundo, vale para a informação. Vejo isto também, lá está, com os miúdos, o meu sobrinho mais velho, que já consome mais TikTok, e às vezes ele vem com certos discursos, sim. que é tipo, vamos sentar-nos para conversar Exato. sobre isso. Vamos Exatamente. questionar isso. Porque aí, depois eu explico, olha, isso está a aparecer porque tu fizeste um like em algum vídeo deste género, que também vamos conversar porque é que fizeste, não é? O que é que te pareceu bem, e tentando não julgar, de não ser uma coisa de está errado, não, ser mais, explica-me porque é que isto fez sentido, não é? Mas é um problema para nós, esta algoritmização da vida é um perigo para eles, mas é um perigo para nós, porque pronto, é o que a Ana está a dizer, tipo, o marido dela é um adulto que também poderá discernir, mas se for outro, se calhar não. Não, mas ao longo desta conversa, Ana, também vou só assinalar isto. O tempo, né? O teu marido já foi namorado, já está marido outra vez, acho fantástico. Já houve. Para namorido, vários estágios. Eu nunca me casei, na verdade. Eu Pronto. comecei a chamar-lhe marido depois de sermos pais. Não sei porquê, porque pensei que se calhar não me levam a sério na escola. Era a senhora. Ai, que o meu namorado. E estas tipo, o seu namorado, mas separou-se. Mas a criança. Pois é, foi uma história de amor, já contei no Voz de Cama, foi uma história de amor que foi assim cheia de altos e baixos. E quando vocês tiverem aquele desejo de viver uma espécie de vida paralela e pensar assim, e se tentem ir lá mesmo resolver a situação, porque pode ser que em vez de isso se torne Olha, o amor das vossas vidas. Cá Não está sei se é ela. para sempre. Põe sempre esta hipótese de não ser para sempre, mas foi turbulento e valeu a pena. Eu acho que as pessoas devem prestar à turbulência. Aliás, é um dos grandes conselhos no Voz de Cama que eu digo É sempre. verdade. Vão lá dar com os cornos na parede até perceberem que não querem ou que querem muito. Pronto. Exato. Acho que essa voltando um bocado ao início da conversa, é essa intensidade da vida que eu quero recordar no meu leito de morte. Portanto, aconselho toda a gente a expor-se ao desgosto. Vai haver sempre uma música para vos ajudar, uma amiga, um ombro amigo. Sim. É Ou verdade. um podcast também, um podcast para ouvir. Exato. Ou dois, neste Ou caso. dois, Nós ou dois dois. juntos. Eles podem ajudar. Bem, eu acho que chegou É a isso hora das mesmo. perguntas, não é? Olha, que seja eterna e quanto dure, Ana. Que é o que se quer, eu digo. todos É os isso. amores, exatamente. Pois é. Exatamente. Epá, isto agora foi assim uma coisa. É, Pois com é. amor, com amor. Marido, namorado, Com amor. namorido. O amor e o novo acabámos punk, assim. não é? Como tu dizes, o amor Mas é o o novo amor é o punk. novo punk, é Ah, verdade. É mas subversivo hoje em dia. Grata, Tânia. Obrigada. Grata, Obrigada a Ana, nós, pela obrigada a vossa todos. presença. Porque, enfim, estar a conversa convosco é muito diferente de vos ouvir à conversa. Sim. E espero que nós consigamos ter não um esquadrão do amor, mas vários esquadrões. não é? Era o que era preciso Precisamos- agora era esquadrões do muitos. amor. Precisamos é de verdade. muitos esquadrões E do muitas amor. vozes de cama Sim. também. E muitas vozes de cama. Exato. Sim. Obrigada mesmo. Obrigada a Olha, vocês. Ai, Georgina, ainda tantas vezes. Não, eu só quero dizer que sinto mesmo, sabes quando vamos assim, eu estou de coração cheio, porque sinto-me exatamente que saí de um círculo, de uma conversa que me preencheu imenso. Espetacular. Bom. Com muita risada, pronto, quem escuta o podcast consegue perceber, né, que eu não me consigo conter com as gargalhadas. A gratidão é mesmo assim. Obrigada a nós. Obrigada. Foi muito bom. Gigante. Olha, eu Obrigada. vou acrescentar ao coração cheio, vulva cheia também. Agora vão para casa fazer o que quiserem com isso. Pronto, é isto. Muito bom, muito bom. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todas e todos. Obrigada. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de Matilde Fieschi,
capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E estamos de volta na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com.